Oi, meu povo, tudo bem com vocês? Gente, eu tava morrendo de saudade já de aparecer aqui e gravar um vídeo pra vocês. Só que como a minha vida tava muito corrida, tava praticamente impossível de parar pra mim conseguir gravar pra vocês. Mas agora aconteceram algumas coisas que vai me possibilitar estar aqui com vocês de novo. Então, gente, hoje eu quis vir aqui contar pra vocês o meu testemunho aí. O testemunho de uma viagem que Deus preparou pra mim, e eu tinha que contar. Eu falei pra Deus que quando acontecesse eu ia falar aqui com vocês, e por causa de alguns motivos eu acabei adiando, mas chegou o grande momento, chegou o grande dia de contar aqui esse testemunho maravilhoso que Deus preparou aí, que foi a viagem que eu fiz pro Pernambuco. Acho que já fazia uns 3 meses que eu fui lá viajar. Eu cheguei a falar na igreja, mas eu precisava contar aqui pra vocês verem como Deus ele é maravilhoso e ele realiza todos os nossos sonhos. Então, vamos começar lá do início, né? Eu não sei nem por onde começar, porque eu não fiz roteiro nenhum pra esse vídeo, só tô gravando realmente o que eu me lembrar que eu vou falar, tá bom? Então, gente, já fazia mais de 6 anos que eu não ia ver os meus pais lá no Pernambuco. Não que eles não tenham vindo aqui, que minha mãe, ela todo ano dava um jeito de vir aqui. O meu pai vinha assim, 2 anos mais ou menos, mas minha mãe todo ano ela vinha aqui me ver. Porém, já fazia 6 anos que eu não ia lá no Pernambuco. E lá no Pernambuco eu tenho a minha avó, as minhas tias, as minhas primas, amigas, porque foi lá que eu nasci, né? Uma parte da minha infância eu passei lá também, então tenho bastante conhecido. Porém, eu não tinha condições, né, de estar indo lá. Às vezes eu até tinha condições, eu não vou mentir, porém eu não tinha tempo, porque quem mora em São Paulo sabe como é difícil, assim, tipo, a gente trabalha quando tem férias, a maioria das vezes as nossas férias não batem com as férias do nosso esposo e tudo mais, e sempre que, assim, tipo, eu tinha férias, eu não conseguia ir. Ponto, foi passando o tempo, aí eu engravidei da Esther, aí ficou mais difícil ainda de eu conseguir sair, por causa que é mais gasto, né? E também, desde que eu e o Eric casamos, a gente tava planejando da gente fazer uma viagem, né? Tipo lua de mel, alguma coisa pra gente curtir, algum lugar bonito pra gente visitar. E a gente também não tinha condições aí de estar saindo. Pronto, mas daqui a pouco vocês vão entender porque eu tô falando tudo isso. Daí foi que a gente teve o plano de quando o Eric entrasse de férias, nós iríamos para a praia, lá em Porto de Galinha, que fica perto do lugar onde eu nasci, né? Lá em Pernambuco também. Aí nós iríamos para Porto de Galinhas, passar 5 dias, e depois nós iríamos para o Pernambuco, né? Porém, a gente não tinha condições de ir. A gente não tinha condições nenhuma mesmo de ir. Ele ia receber as férias dele e a gente já tava muito endividado já. E tem as despesas daqui de casa, tinha várias coisas aí que diziam que não, né? Que não ia dar pra gente conseguir ir. Daí, o que a gente fez? A gente começou a orar nesse propósito. Nós temos uma listinha, eu vou ver aqui se eu acho pra vocês a lista que a gente fez. A gente fez uma listinha de oração e colocou tudo que a gente precisava para essa viagem, especificou que a gente queria passar 5 dias antes em Porto de Galinhas. A gente colocou todos os nossos sonhos ali, todos os nossos planos. Eu falei, Deus, essa é a minha chance, porque eu não estava trabalhando e o meu esposo ia entrar de férias, então era o único, assim, a única chance que a gente tinha de viajar era aquele momento. Então eu comecei a orar naquele propósito, Deus, 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 por favor. Eu preciso ir lá, eu preciso visitar minha avó, que já tá bem velhinha, meu avô. Eu preciso ver lá minha família, então me ajuda. Então eu comecei a orar mesmo nesse propósito. Então, eu fiz uma lista e eu coloquei tudo que eu precisava pra viagem e até algumas coisas que a gente precisava comprar aqui pra casa, eu coloquei na lista pra levar pra oração. Então, todos os cultos a gente ia e falava o pastor ungia a nossa lista, e a gente orava, enjoava, acordava de madrugada, tudo nesse propósito pra Deus realizar. E como base, a gente tinha uma palavra aqui que está escrito na Bíblia. E eu vou deixar aqui pra vocês estar meditando. Já peguei aqui a minha Bíbliazinha, até sujei de batom misericórdia. Que fala assim, ó, Mateus 21, 21, que diz assim, Jesus, porém, respondeu, em verdade vos digo, que se tiveres fé e não duvidares, não somente farei o que foi feito à figueira, mas até mesmo se este monte disserdes, ergue-te e lança-te no mar, tal sucederás. Então tá dizendo aqui que se a gente tiver fé... Eu vou tentar contar um pouquinho do contexto da história.
Deus, ele vê uma figueira. Se você for pro versículo 18, você vai poder entender melhor. Mas você pode ler aí depois. Deus, ele vê uma figueira e ele fala, seca a figueira. E a figueira seca ali. Os discípulos ficam todos admirados. Aí Deus, ele olha e fala assim, se vocês tiverem fé, vocês não farão só uma figueira secar. Vocês vão olhar para o monte e falar assim, lança-te no mar. Se você não duvidar, Deus, ele é capaz de fazer tudo por você. Então, a fé, ela realiza o impossível. E a palavra de Deus também nos diz que se você tiver fé, você não fará obras como Deus, mas sim ainda maiores do que ele fez. Então, eu tinha essa palavra como base. E sempre que eu chegava na igreja, que eu estava desanimando, Deus, ele usava alguém para falar, tenha fé, confie que já deu tudo certo, a vitória é sua, entendeu? Então, eu tomava aquela palavra para mim. E quando eu pensava em desistir, Deus, ele vinha e falava assim, tenha fé, que a vitória já é sua. Daí, o que aconteceu? Tava chegando perto da viagem. Eles falaram, tipo, as férias do meu marido em cima da hora, porque a gente não tinha nem data. Falaram em cima da hora as férias dele, tipo, faltando menos de um mês, falaram que ele ia entrar de férias. E eu não tinha nem me preparado nem nada. Daí, eu falei, não vai dar pra gente conseguir viajar. Eu já tava até desanimada. Aí ele falou assim, Ninga, você já tá vendo as passagens? Aí eu falei, pra quê? Ele falou assim, você não vai pra casa dos seus pais? Começa a procurar as passagens. Aí eu falei assim, ai meu Deus, a gente vai. Aí eu já comecei a procurar as passagens de avião, né? Daí eu mandei pra minha irmã e a minha irmã parcelou no cartão dela pra gente pagar. E daí ele foi lá, a gente foi lá e parcelou no cartão as passagens. Só que a gente queria muito fazer essa viagem pra Porto de Galinha, que a gente tinha colocado ali na lista. E eu pensei na minha mente, né? O Eric vai receber as férias dele, a gente vai pagar as contas daqui de casa, vai pagar as dívidas que a gente tá devendo, não vai sobrar nada. Eu já até sei, entendeu? Porque a gente tinha que manter as coisas aqui de casa, porque a gente paga aluguel, a gente paga, tinha que comprar comida, tinha que comprar um monte de coisa. Então, não ia dar o dinheiro das férias do Eric, não ia dar pra gente realizar esse sonho de viajar também pra o Porto de Galinhas, né? Daí que Deus me deu uma ideia, né? Eu ia fazer uma rifa de 50 números, ia ser mais ou menos R$ 3. Só que Deus falou comigo. E assim que eu abri o Canva lá pra fazer a rifa, né? Tinha lá um sorteio pra sortear R$ 500 e as rifas seriam R$ 15. Daí eu fiz lá a rifa da viagem e postei. Gente, eu não sei explicar, eu só postei lá e coloquei no status, mas na minha mente eu não ia conseguir vender e eu ia ter que devolver o dinheiro pras pessoas. Só que eu tava com tanta fé, sabe? E, tipo, a minha razão dizia que não, mas a minha fé dizia você vai conseguir, como se Deus estivesse falando, por que não tentar? Tenta, tenta. E eu fui lá e coloquei. E as irmãs vendiam as rifas pra mim. E olha, no primeiro dia eu vendi uma rifa só. Eu disse, ai meu Deus, não vai dar certo. Mas todo dia eu divulgava. Todo dia eu mandava pra todos os meus contatos. Eu procurava contatos no Facebook. Tinha gente que nem me conhecia, mas mesmo assim comprava minhas rifas. E quando chegou no dia da viagem, eu ainda não tinha vendido todas as rifas, mas eu já tava mais ou menos com os R$ 1.000 na minha conta, ainda faltava algumas rifas pra vender e pra poder completar o dinheiro, né? Gente, observação, eu não só consegui vender as rifas, como as pessoas, elas vinham e falavam assim, eu não vou só comprar a rifa, eu vou te abençoar com tal valor. E tinha gente que falava até assim, como eu não te dei o presente do seu casamento, eu vou te colocar aqui, tá bom? Aí mandava mais o dinheiro das rifas, mais R$ 100. Então, foi muito Deus. Nossa, eu vi Deus em cada detalhe ali que foi feito. Então, nossa, Deus, eu só tenho a agradecer mesmo. Muito obrigada. Daí, eu peguei, eu lembro que, nossa, minha fé foi muito grande. Eu lembro que eu peguei o dinheiro da rifa, que eu não tinha nem terminado ainda de vender, mas eu já tinha mais ou menos garantido o dinheiro que era para o prêmio, né? E aluguei a casa. Aluguei a casa que a gente ficou lá em Porto de Galinha, que tem um vídeo aqui no canal. Quem quiser ver pode dar uma olhada. Gente, Deus preparou aquela casa, que foi, nossa, uma bênção mesmo. Todas as casas que a gente tava olhando tava dando muito caro, tava tipo, no mínimo a gente achou por 850. E aquela casa lá, acredite ou não, a gente pagou R$ 500 em 5 dias. Foi R$ 500, Deus realmente preparou pra gente aquela casa ali. E todos os lugares que a gente tava olhando tava dando muito caro. E a gente fez uma loucura. Eu não digo que é uma loucura, mas que muita gente não faria. A gente achar aquela casa pelo Facebook, não foi nenhum site, tipo aquele site confiável.
Mas a gente achou aquela casa pelo Facebook. Aí eu fiz uma chamada de vídeo com a moça, né, que era dona da casa. Ela me mostrou a casa, mostrou o local. E a gente alugou, mas a gente não contou pra ninguém da nossa família, porque a gente sabia que se a gente contasse, eles não iam deixar a gente ir. Porque é muita loucura, assim, alugar pelo Face. Mas a gente tinha confirmação de Deus, a gente sabia que era direcionado por Deus. Mas lá no fundo ainda tem aquela dúvida, aquele medinho, né? Bom, aí a gente foi pra Porto de Galinhas. Eu não tinha nem o dinheiro ainda. Acabou que gastou um pouco do dinheiro aí da rifa que eu tinha pra fazer. Pra poder só fazer o sorteio, né? E a gente não tinha mais dinheiro nenhum, porque sabe quando a gente tá de férias, né? Nós só temos um pagamento, no próximo mês a gente não tem pagamento nenhum. E no outro mês que a gente vai receber alguma coisa. E o Eric, ele tava muito liso mesmo, ele tava realmente pela fé. Porque ele tinha adiantado, acho que era 4 parcelas da viagem, porque ele não ia ter dinheiro para pagar aquele mês, né? Já tinha que ter adiantado 2 parcelas. E no outro mês, ele também não ia ter pagamento, então ele tinha que adiantar pelo menos 4 parcelas. Eu vou explicar pra vocês por que 4, porque a gente perdeu o voo e teve que pagar uma multa altíssima, altíssima, que foi a minha irmã que pagou pra mim, pra me pagar pra ela depois. Então, a multa ficou em R$ 850 e a gente esperou, acho que de um dia pro outro ainda pra gente conseguir ir pro voo, né? A gente nunca tinha ido pra andar de avião, não sabia que tinha que chegar lá com hora de antecedência, a gente não sabia de nada, não sabia como funcionava. E a gente colocou pro aeroporto de Congonhas, e o aeroporto de Congonhas fica muito longe daqui da nossa casa, então a gente tava totalmente perdido quando a gente chegou lá. Gente, eu vou dar uma paradinha pra dar uma olhada ali na Esther, porque ela tá dormindo, tem que ver, né? Então, gente, quando eles falaram assim, perdeu o voo, meu Deus, eu já comecei a me tremelar, né? Mas meu Deus, o Senhor me prometeu, porque Deus ele usou pessoas para falar que a gente ia assim viajar. E o Eric ficou muito tranquilo, porque ele sabia que a gente ia. Ele disse que na hora que a moça falou que a gente tinha pedido o voo, ele lembrou que o pastor falou que via a gente entrando, um anjo levando a gente no avião para o Pernambuco e voltando com a gente. Então ele sabia que a gente ia viajar, então ele ficou tranquilo, mas eu tava me tremendo. Ele falou assim, Carol, eu não vou tirar nem a Esther do seu colo, porque se eu tirar, você tem que se controlar, você tem que se equilibrar, se acalmar, entendeu? Se controla que vai dar tudo certo. Aí eu respirei, eu já tava chorando, gente, eu tava nervosa. Aí eu mandei mensagem pra todo mundo da família, eu já tava ciente que eu ia voltar. Porém, eu mandei mensagem pra minha irmã e ela falou assim, nega, eu não tenho esse dinheiro aqui, mas eu vou parcelar no meu cartão e vou mandar pra vocês, depois vocês me pagam. Aí eu peguei e falei assim, tá bom então. Aí a gente parcelou, deu juros, ficou, era 850 a multa, só que ela foi pra 1.900. Não, peraí, 1.200. Foi pra 1.200, por causa que é no cartão de crédito, né? Então tem juros sim. Aí, eita, parece que a Estezinha acordou. Deixa eu ir lá buscar ela. Não. Olha só como eu tô gigante, pessoal. Olha que linda que eu tô. Levanta pro pessoal te ver. Eita, gente. Eu tô uma moça. Eu tô uma moça linda. Acabei de acordar. Os cabelos tudo estranhados, gente. Mas já tá ficando blackzinho. Tá ficando lindo o cabelo dela. Então, voltando ao assunto do que eu tava falando. Assim, aí a gente conseguiu viajar, né? Daí nós fomos pro Porto de Galinha. Aproveitamos 5 dias lá na praia. E a gente acabou gastando um pouco do dinheiro que a gente tava da rifa, né? Mas ainda faltavam algumas rifas pra vender. E graças a Deus, quando a gente chegou lá no Pernambuco, a gente conseguiu vender todas as rifas. Mas agora, então, voltando aí pra lista. Deus, ele fez praticamente tudo que a gente tinha colocado ali na lista. No momento da viagem, Deus preparou roupa, Deus preparou tudo. Esther peita. Não foi eu não, foi a Esther, viu? Ai, meu Deus. Vou passar por cada coisa. Então, Deus preparou por tudo. Deus preparou tudo pra gente ali que a gente tinha pedido naquela lista, né? E quando a gente voltou com medo no coração, porque a gente não sabia como é que ia ficar. A gente tinha muita dívida pra pagar. Quando a gente voltasse, não sabia como é que ia ser. A gente já tava com outras dívidas. E ainda teve a dívida da viagem, porque a gente tava contando que ia ser só o valor que a gente tinha visto lá com a minha irmã, que ficou mais ou menos uns R$ 200, né? Só que depois que a gente voltou, acabou que ficou 400 e pouco as parcelas por causa da multa, né? Daí, quando a gente voltou aqui, gente,
Nossa, foi tenso. Eu fiquei com medo, né? Mas a gente já tinha confiado. Quando eu tava lá no Pernambuco, Deus, ele falou comigo que pra mim se acalmar, que quando chegasse aqui já tava tudo certo, já tava tudo preparado. Eu já tinha preparado tudo. Foi que o meu esposo, ele conseguiu sacar o saque aniversário do FGTS dele, né? Aí ele fez o saque aniversário e a gente comprou coisa aqui pra casa, que tava precisando tudo mais. E pagou algumas contas que estavam precisando, conta de luz, conta de água, e passamos um mês tranquilo. Quando foi mais ou menos na metade do mês, eu falei assim, amor, eu tenho que trabalhar, eu tenho que arrumar um emprego pra poder te ajudar. Ele falou assim, nega, ora e pede direção de Deus, né? Daí eu falei, tá bom, vou começar a orar e pedir esse propósito. Aí eu comecei a orar entregando currículo. Aí ele falou assim, não, para de entregar currículo. Aí eu falei assim, oxi, como é que eu vou arrumar um emprego se eu não entregar? Ele falou assim, calma que você precisa saber o que você vai trabalhar primeiro. Você tem que orar e pedir direcionamento de Deus. Mas eu sou assim, gente, eu sou muito apressada. E eu acho que pra Deus agir, a gente tem que agir também. Mas daí ele começou a falar lá, né? Aí eu falei, tá bom, Eric, tá bom. Aí eu peguei, eu ainda entreguei alguns currículos, só que eu esperei e comecei a orar. Aí eu olhei pra ele e falei assim, você acha que emprego vai parar aqui na minha porta? Aí ele falou assim, não sei. Ele falou assim, essas coisas não acontecem não, emprego não cai do céu não, Eric. Ai, gente, a ring light desligou, peraí. Daí, um belo dia, a gente tava aqui em casa, e ele saiu na varanda, né? Aí quando ele saiu na varanda, um irmão da igreja que eu não conhecia ele, eu só conhecia de dar tipo Papai do Senhor, que ele já foi lá na minha igreja e ele mora aqui na minha rua. Daí ele falou com o Eric, ele falou assim, oi, Pai Senhor, tudo bem? Ele não sabia nem o nosso nome, ele só falou Pai Senhor, ele falou assim, Pai. Aí ele falou assim, a sua esposa tá trabalhando? Daí ele falou assim, não, ela tem interesse? Daí ele falou assim, eu acho que tem. Aí eu falei, passa o contato dela aí. Gente, eu comecei a trabalhar e o emprego bateu na minha porta, literalmente o emprego bateu na minha porta. E Deus realmente, ele supriu com tudo. Gente, Deus, ele é muito, muito lindo, muito perfeito. Tanto que, ó, outro testemunho aqui que eu tenho pra contar pra vocês, que na lista eu tinha pedido uma cama e eu tinha pedido um guarda-roupa também. Por quê? A gente tava indo viajar, só que a gente tava precisando muito, muito de uma cama. A nossa cama tava muito ruim. Tão ruim de um jeito que a madeira da cama era uma cama box. Mas por baixo dava pra ver que a madeira tava apodrecendo, então ela tava se quebrando. Aí eu peguei e falei, amor, a gente tem que comprar uma cama. Aí ele falou assim, ô nega, vamos colocar na lista, vamos orar e vamos esperar. Aí a gente orou bastante, né? Quando a gente voltou, o meu pai ele falou assim, pede pra sua irmã tirar uma cama pra gente no cartão dela, pra vocês no cartão dela, que eu vou pagando até você ter condição de pagar, né? Daí eu sei que ele pagou só as duas primeiras parcelas e eu paguei o resto. Mas Deus já até preparou a cama. Deus preparou também até o colchão de colocar em cima da cama. Gente, esse vídeo vai ficar muito longo. Mas Deus usa a esposa do meu pastor também, arrumou um colchão super bom, super confortável. E assim, Deus é perfeito, gente. Ele surpreende a gente nos mínimos detalhes. Até cabelo que eu tinha pedido uns apliques, eu não consegui comprar pra viagem. Só que quando eu cheguei aqui, no meu primeiro dia de trabalho, um menino lá do meu trabalho, né, ele falou lá, como é o mesmo nome, que tinha comprado acho que alguma coisa na Shopee e tinha chegado o cabelo e ele tava querendo vender. Aí eu peguei e falei assim, eu quero comprar. Aí ele pegou e falou assim, toma pra você, quando você receber, você paga. Aí eu falei assim, glória a Deus, é muito piada, Zé Top. E o cabelo, assim, ficou lindo, assentou super com o meu cabelo. Era cabelo de tic-tac, que eu gosto bastante. E eu tinha colocado na minha lista. Então, eu tô querendo falar aqui nesse vídeo. Se você tem um sonho, se você tem um plano, se você planeja algo pra sua vida, não sei se é uma viagem, se é alguma empresa, alguma coisa que você tá sonhando aí na sua vida. Eu só quero dizer pra você que Deus, ele é o Deus que realiza sonhos. Deus, ele realiza tudo aquilo que você pede com fé, tudo aquilo que você acredita. Deus, ele realiza, gente. Então, começa a orar nesse propósito, começa a jejuar, começa a pedir a Deus, porque Deus, ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então, se você pedir com fé, ele vai fazer por você, como ele fez por mim, como ele fez pela Estezinha, eu falo Estezinha, como ele faz e tá fazendo até hoje por nós. Infelizmente, hoje eu não tô mais trabalhando, eu passei 3 meses lá na empresa que eu tava trabalhando, consegui aliviar minhas contas, graças a Deus, porém eu tive que sair de lá por razões médicas, eu fiquei doente,
Foi razão de saúde. Eu também fiquei com muita saudade de ficar com a minha petinha. Mas a minha sogra e a minha cunhada cuidaram dela. E ela foi muito bem tratada também, não foi? Manda beijo pra titia Tita e pra vovó Amanda. Beijo, vovó. Beijo. Beijo. E foi isso mesmo, gente, que aconteceu. Esse foi meu testemunho. Eu sei que ficou bem longo, né? Mas, se você gostou desse testemunho maravilhoso, não esqueça de deixar o seu like. Se inscreve aqui no canal, tá? Compartilha aí pra mais pessoas poder ver o que Deus fez na minha vida e que Ele pode fazer na sua vida também, viu? E assim, ficou muita coisa aí que eu não contei, que eu esqueci, mas nos outros vídeos eu vou contar. E, gente, eu vou voltar aqui a gravar mais vídeos pro canal. Eu tava assistindo alguns vídeos meus e eu tava me inspirando, sabe? Com os meus próprios vídeos a voltar a gravar aqui pra vocês. E eu vi que vocês gostam bastante de vídeo de rotina. Eu vou começar a divulgar aqui, eu vou fazer mais vídeo de rotina, né, Teté? Então eu vou começar a colocar isso aí. Beijão e até o próximo vídeo.